Boa tarde a todos. Uma alegria grande estar aqui. Eu queria iniciar cumprimentando o presidente do nosso partido, o deputado Marcos Pereira, e também o nosso líder, deputado Hugo Mota, e agradecer, presidente, a deferência comigo, a oportunidade de me dirigir aos parlamentares, e vou cumprimentar todos na pessoa da deputada Maria Rosa, do nosso estado de São Paulo. Deveria cumprimentar também o Zuco, que é meu amigo de muitos anos, né? Não sei se eu cumprimento não, que ele... Está muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Mas estou brincando, o Zuco é um irmão para mim, meu irmão mesmo. Então, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, é um irmão do coração, um irmão que a vida me deu. E agradecer essa oportunidade de me dirigir ao partido, de me dirigir a todos os senhores parlamentares num momento tão decisivo. E quem sou eu para explicar alguma coisa? A minha ideia aqui é bater um pouco de papo e passar um pouco daquilo que a gente está percebendo, um pouco da nossa visão, um pouco do que a gente está sentindo do estado de São Paulo, que tem vários setores importantes. São Paulo é forte no agro, é forte no setor industrial, é forte no setor de serviços. E o que a gente está entendendo do texto e quais são, na nossa visão, alguns pontos de atenção, mas eu entendo que a gente está caminhando também muito bem para construir uma boa solução. Bom, se a gente parar para pensar, ao longo dos últimos anos, o Brasil fez reformas muito importantes. E eu vou começar lá no ano de 2016, que para mim o ano de 2016 é um divisor de águas. A gente sai de uma era anti-business e ingressa numa era pro-business. A gente começa aprovando uma reforma trabalhista, aprovamos um teto de gastos, que foi importante, que marcou o nosso compromisso com a solvência, e agora, depois de ter cumprido a sua finalidade, o Congresso vem aperfeiçoando com o novo arcabouço fiscal. Depois veio a reforma da Previdência, fundamental para a gente suplantar um período de crise extremamente severo que nós tivemos. A Lei da Liberdade Econômica, o Marco do Gás, o Marco do Saneamento, a Lei de Falências, a Lei das Startups, a Lei das Agências, o Marco da Cabotagem e por aí vai. Eu não seria capaz de enumerar tantas reformas que foram aprovadas nos últimos anos. E aí, diga-se de passagem, muitas delas com o protagonismo do Congresso, como é essa agora, a reforma tributária. Está sendo trabalhada, empurrada pelo Congresso. E isso gera um vento de cauda para o Brasil fenomenal, importante. Então eu acredito que agora no segundo semestre a gente vai viver um período de certo otimismo, porque a gente está vendo aí os países europeus entrando em recessão, a China desacelerando, os países procurando novos destinos, machucados com a guerra da Ucrânia, machucados com a crise da Covid. As cadeias vão se redividir e a gente não pode ficar de fora do bolo. E talvez, como disse o nosso presidente, a reforma mãe, a reforma que está faltando é a reforma tributária. A reforma tributária é urgente. E a reforma tributária deve ser a grande alavanca para que a gente possa experimentar um crescimento mais consistente. Nós temos um sistema tributário cumulativo, regressivo, oneroso, e isso tem subtraído competitividade, tem subtraído produtividade. A gente gasta muito mais horas avaliando questões tributárias nas empresas do que qualquer outro país do mundo. Então, é necessário que a gente aprove a reforma. E nós temos uma reforma que está sendo construída e já vem a construção de muitos anos. A construção, ela vem, se eu não me engano, desde 2019. Nasce aqui na Câmara dos Deputados a PEC 45, nasce lá no Senado a PEC 110. De certa forma, o que está hoje na pauta tem alguma coisa da 45, com alguma coisa da 110. E essa discussão vem amadurecendo. E a posição de São Paulo, nesse caso, é interessante pelo seguinte: todas as iniciativas pretéritas de aprovação de reforma da Previdência tiveram a oposição contundente do Estado de São Paulo. São Paulo sempre barrou as iniciativas de reforma da Previdência que passaram por aqui. Se a gente for parar para pensar, o nosso sistema tributário, se a gente for parar para pensar, o nosso sistema tributário é um sistema que foi concebido há 60 anos atrás. Então a gente está falando da principal reforma em 60 anos.
Então isso é muito significativo. E São Paulo sempre se posicionou contra. Por quê? Porque São Paulo nunca topou a tributação no destino. Então, como é um estado extremamente produtor, São Paulo não topava a tributação no destino. E aí está a grande mudança de posição de São Paulo. Nós hoje topamos a tributação no destino. Então, se a gente pensar o que está previsto na PEC, a espinha dorsal da PEC tem a nossa concordância plena, que é o princípio da tributação no destino, o IVA dual, ou seja, vamos trabalhar com imposto de valor adicionado, imposto de valor agregado, que é uma boa prática internacional. Boa parte dos países do mundo trabalham com impostos de valor agregado. Então, tem sido assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, e a gente está prestes a dar esse passo aqui no Brasil. Obviamente, com diferenças, né? Nos Estados Unidos você faz a tributação na última etapa, naquela que chega ao consumidor. Na Europa você vai fazendo etapa a etapa, em algo semelhante ao que está sendo proposto aqui na PEC que está em discussão, na PEC 45. Então, o IVA dual, a tributação em base ampla, a transição federativa e o princípio da tributação no destino. Essa é a espinha dorsal da PEC. E com relação a essa espinha dorsal, São Paulo está plenamente de acordo. A gente concorda com tudo. E interessante, o que vai acontecer em São Paulo? Num primeiro momento, a gente perde receita. Mas a partir do momento que a gente equilibra o jogo, ou seja, que a gente elimina a guerra fiscal, e São Paulo hoje talvez seja o estado mais prejudicado com a guerra fiscal, a gente ganha, no médio e longo prazo a gente vai ganhar. Então eu entendo que é interessante para vários estados e é interessante também para São Paulo, por mais que você perca no curto prazo. Então a gente está mirando médio prazo, longo prazo. Todos os pontos que eu tenho defendido ou atacado na reforma tributária não tem reflexo, por exemplo, no meu mandato. Estou pensando lá na frente, vai ter reflexo nos próximos mandatos em face do período de transição. Então a gente está realmente aqui pensando no Estado. Isso é uma coisa importante. Não é uma emenda à Constituição de governo. É uma proposta de Estado. Foi pensada há muito tempo. E o que cá para nós? Está avançando e avançando numa grande velocidade, porque o Parlamento está com a vontade de mudar. O Parlamento tem um compromisso com o Brasil, que já vem de alguns anos, e tem imprimido um ritmo forte em reformas importantes, e isso tem que ser destacado. Então essa espinha dorsal tem realmente o apoio de São Paulo, e a gente entende que o país como todo ganha. Mesmo os estados que ganham, que perdem um pouco agora no início, vão se beneficiar do crescimento estrutural que nós devemos ter, e essa é uma das alavancas de crescimento estrutural. Quando os economistas lá atrás falavam, tentavam explicar as razões do baixo crescimento estrutural do Brasil, falavam lá na falta de uma reforma da Previdência, na falta de uma reforma trabalhista, na falta de oferta de crédito, na falta de investimento em estrutura, na falta de saneamento básico, nos problemas educacionais, na falta de uma reforma tributária. E observe que todos esses problemas foram sendo tratados ao longo dos anos. O que faltou agora? Reforma tributária, é justamente o que está na pauta. Então, estamos de acordo com a espinha dorsal. Obviamente, qualquer proposta dessa, principalmente essas propostas disruptivas, levam a alguns receios, e toda vez que um texto é apresentado, há oportunidade de melhoria. E a gente está procurando detectar as oportunidades de melhoria. Então, tentar explicar um pouco do que nós colocamos nesses últimos dias. E alguém deve ter visto, poxa, São Paulo está defendendo a Câmara de Compensação, ao invés do modelo centralizado, etc, etc, etc. Vou tentar explicar isso. Bom, na proposta está previsto lá um Conselho Federativo que vai ser um aglutinador de todas as receitas e um derivador de todos os créditos. Ou seja, um local único que vai centralizar toda a arrecadação e vai distribuir a arrecadação para os entes, então para estados e municípios, e também para as empresas, os créditos acumulados das empresas. Que um grande problema hoje é a retenção indevida dos créditos tributários das empresas. E aí tem lá uma questão de governança, tem lá uma composição que a gente ainda não sabe com clareza qual é desse Conselho Federativo.
E aí acendeu o sinal de alerta. Observe, se fala o seguinte: nós vamos escolher um conselho que vai dirigir esse conselho federativo com base numa Assembleia Geral. E nessa Assembleia Geral nós teremos uma participação paritária de todos os estados e de todos os municípios. Opa, aqui um ponto de atenção. Não, isso não dá certo. Isso não tem como dar certo. Porque, mal comparando, imagina o seguinte: eu vou construir uma piscina no nosso condomínio. E eu quero decidir se essa piscina vai ser olímpica, semi-olímpica, vai ter borda infinita, etc. E eu vou me reunir com 6.000 condôminos para tentar chegar a uma conclusão. Isso não funciona. Em termos de governança, isso é ruim. E a gente vive um período também de desconfiança federativa. Porque o município, de certa forma, não confia no Estado. Você está me pagando, mas aquele Estado ali retém a quarta parte do ICMS, não passa meu dinheiro. E aí, como é que isso vai se dar? As empresas dizem: bom, mas quem garante que você vai distribuir o meu crédito com oportunidade? Então, o que a gente pensou? Eu preciso balancear essas coisas. Ora, se eu tiver uma governança frouxa de Conselho Federativo, um negócio muito fluido, se eu tiver uma invasão na competência dos estados, e observe, federação, federalismo é cláusula pétrea na Constituição. Parágrafo 4 do artigo 60. E esse federalismo se expressa também pelo exercício de determinados poderes, como o poder de legislar sobre tributação, o poder de arrecadar. Então, de certa forma, você está delegando a arrecadação para um órgão centralizador. Se essa governança aqui está bem equacionada, ok, não vejo problema. Então, por que a gente propôs agora, recentemente, que nós tivéssemos a arrecadação na responsabilidade dos estados e as transações interfederativas realizadas por meio de uma Câmara de Compensação? Porque a gente não está acreditando na governança do Conselho Federativo. Ou seja, se eu tenho uma governança pior, eu tenho que ter um controle maior da arrecadação. Então é necessário que a arrecadação fique com o Estado, que o Estado processe a sua arrecadação, que o Estado tenha capaz de se relacionar, a capacidade de se relacionar com o contribuinte. Porque observe, a proximidade do fisco com o contribuinte é fundamental para o sistema. E quem foi prefeito sabe disso. O tributo difícil de arrecadar é o tal do ISS. Imagina. Então, se você tem a centralização da arrecadação em Brasília, aquele contribuinte que está numa área que não tem conectividade, onde ele não tem nota fiscal eletrônica, aquela transação que vai ser feita em dinheiro, vai ser difícil de ser arrecadada. Então, essa proximidade do fisco é importante. Agora, se de repente eu tiver uma Constituição diferente desse Conselho Federativo, ou seja, não está havendo invasão na sua capacidade de postular, na sua capacidade de propor, né? Então você tem uma certa segurança, uma estabilidade de norma, e você garante nesse Conselho Federativo representatividade entre os estados, não tem problema a arrecadação ser centralizada. A centralização facilita as operações, ou seja, você tem um hub, uma porta de entrada. Então você vai ter um contribuinte que vai pagar, esse negócio vai ser centralizado em alguma instituição financeira, né, ou num grande hub financeiro, e aqui você vai fazer um split, aqui você vai direcionar os créditos para quem de direito, ou seja, tanto aquilo que é devido ao município, aquilo que fica retido no Estado pelo valor adicionado de cada ente, e o crédito tributário daquelas empresas que fazem juiz a crédito. Então, esse sistema centralizado, ele de fato traz uma simplificação e é mais efetivo do que o que a gente está propondo. Agora, por outro lado, eu tenho que ter uma governança mais sólida, que me passe confiança. A palavra-chave é essa, confiança. Isso foi proposto para o ministro Haddad hoje de manhã, foi colocado porque quando a gente quer descentralizar a arrecadação e trabalhar com uma Câmara de Compensação, é na hipótese de eu ter uma regulação ruim de Conselho Federativo. Agora, se eu der uma esvaziada aqui no Conselho Federativo, do ponto de vista de capacidade de propor norma, na capacidade normativa, ou seja, se esse Conselho Federativo vai ser um operacionalizador desses sistemas de créditos e débitos, ou seja, de algo que vai ser, nem sei,
se essa palavra existe, talvez não, algoritmizável, né? Ou seja, a gente pode reduzir isso a algoritmos, e aí a gente vai ter essas entradas de dinheiro e as saídas imediatas para os destinos, não há problema de se trabalhar com centralização. Então, de manhã nós ficamos quebrando a cabeça, o API chegou a pensar em algumas maneiras de melhorar a governança. O que a gente quer? Que nós tenhamos no Conselho, primeiro, menos capacidade de definir norma, porque eu entendo que a norma tem que ser definida no Congresso, porque se o Conselho for definir norma, pode virar uma confusão daqui ali para frente. Ah, não, vamos definir aqui também uma isenção para A, vamos definir uma isenção para B, e aí você vai desconfigurando o sistema. E segundo, esse sistema tem que ser representativo, de maneira que o peso populacional esteja presente. Que a gente tenha capacidade de ter lá determinado poder de veto em algumas camadas. Camada da maioria dos estados, camada da maioria dos municípios, né? De maneira que você leve em consideração o peso populacional nessa representação. Porque senão você vai comparar A com B. Por exemplo, um estado que representa 22% da população com um município, então a coisa não pode ser paritária a esse ponto. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. E isso fica muito esvaziado se essa discussão perde muito a importância, se esse conselho for o operacionalizador dessas grandes operações. Então essa era a nossa principal crítica. E eu vejo que o Aguinaldo está comprometido em resolver essa questão da governança, o Arthur está comprometido em resolver essa questão da governança, o Haddad topou, comprou a ideia, o API também. Então parece fazer sentido para todo mundo. Eu acho que se a gente superar esse ponto, a gente vai estar muito confortável para avançar com a reforma. Outras questões importantes, e aí eu fiz um alerta com relação a risco fiscal, porque lá existe a previsão da União fazer a compensação dos benefícios, dos incentivos fiscais. Né? Tem um fundo de compensação dos incentivos fiscais que foram convalidados pela Lei Complementar 160. E lá não tem uma trava, quer dizer, por mais que a União estabeleça um teto de recurso financeiro para fazer essa compensação, qual é o problema? O problema é o seguinte, é que lá tem a previsão também, num dispositivo, e a gente sabe que tem muito mais benefício depositado no CONFAS do que aquele valor. A gente está falando de 40 bi, tem mais, os benefícios devem estar batendo na casa dos 100. Lá dá a possibilidade da União arcar com esse valor que excede. Isso traz risco fiscal para a União, eu alertei a Fazenda disso hoje de manhã. Então, por mais que você tenha um poder de trava, isso pode ser judicializado, isso pode não ser bom, pode causar um problema fiscal lá na frente. Existe uma proposta de alguns estados de não se trabalhar com esse fundo de compensação de benefícios e fazer virada de chave já em 2033. Ok, qual é o problema disso? É um prazo muito longo para começar, para fazer essa virada de chave. O ideal é que a gente comece antes para ir fazendo uma transição gradual, paulatina. E a gente sabe como é que funcionam as coisas aqui. Você joga a transição lá para 2033, chegar em 2030 alguém vai querer propor uma PEC para empurrar aquilo para 2040. E aí a gente não vai ter reforma tributária não. Isso acontece, a gente sabe como é que funciona. Então, talvez a gente tenha que antecipar a transição, suavizar essa transição e, em 2030, trabalhar realmente com o fundo de compensação de benefício, de incentivos fiscais, e lá na frente fazer a virada de chave. Outra questão importante, distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, eu tenho são dois fundos, o Fundo de Compensação de Incentivos Fiscais, o Fundo de Desenvolvimento Regional, o somatório deles representa 40 bilhões, porque no início vai ser aportado só dinheiro para o Fundo de Compensação, à medida que a gente vai fazendo a transição, o Fundo de Compensação vai diminuindo e vai dando espaço ao Fundo de Desenvolvimento Regional. De maneira que a partir de 2033 eu tenho zero no Fundo de Compensação e só trabalho com o Fundo de Desenvolvimento. E aí esse valor reflete ao longo dos anos, ele é constante ao longo dos anos. Bom, aí nós estamos falando de disputa federativa. E a gente tem que ser justo. Por quê? E como ser justo? Essa equação eu não tenho não. Tá? Mas a gente tem que trazer algumas questões para ponderação. Por quê? Se fala, por exemplo, aí eu vou defender o meu estado, eu tenho que fazer isso, defender São Paulo, né, Maria Rosa? Mas muito se fala assim, São Paulo é estado rico, São Paulo é estado rico. Esse negócio de ser estado rico é um problema. São Paulo é estado rico, tomamos uma tungada no Fundeb. São Paulo é estado rico, perdemos o royalties de petróleo. São Paulo é estado rico, a gente só perde.
Mas acontece o seguinte, tem um recorte que não pode deixar de ser feito. Nós temos 22% da população, por exemplo, no estado de São Paulo. Estados do Sul e Sudeste não contam com fundos constitucionais. A maior quantidade de beneficiários do Bolsa Família está em São Paulo. 2,5 milhões de famílias vivem de Bolsa Família. A maior quantidade de moradores em áreas de risco está em São Paulo. A maior quantidade de favelas está em São Paulo. Ou seja, é um estado rico, cheio de desigualdade. Então nós temos lá um Vale do Paraíba, uma região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, extremamente desenvolvidas, e um Vale do Ribeira pobre, Sudoeste pobre, um Pontal do Paranapanema pobre. Então essa equação de distribuição de fundos de desenvolvimento tem que contemplar em alguma medida também estados do Sul e Sudeste que contam com mazelas sociais. E qual o critério? Não sei. Conversamos com o Haddad hoje, por exemplo. Uma régua para a gente fazer uma ponderação seria o CAD único. Isso possibilitaria uma busca ativa pelo CAD, ou seja, de certa forma, daria força a essa ferramenta, que é o cadastro único. E à medida do tempo que você vai eliminando pobreza, vai sendo efetivo em termos de política social, em geração de oportunidade, a demanda por recurso, que é constante, esse recurso é constante, desses estados que vão se saindo melhor, ela vai diminuindo. Ou seja, amanhã eu posso mandar menos para o estado que se saiu melhor e mais para o estado que está precisando de suporte. Então a grande vantagem é que isso pode variar ao longo do tempo. A grande questão é que esse fundo de desenvolvimento, de certa forma, vem para compensar a perda dos estados perdedores. Quem são os estados perdedores? São aqueles estados essencialmente produtores, estados de pouca população. E aí a gente tem que ponderar. Quem está perdendo mais? Agora, por outro lado, a régua social e tentar fazer um mix disso para ter a melhor distribuição de recursos possível. De maneira que a gente não leve tão somente em consideração a questão do PIB invertido, e aí eu desconsidero uma parcela importante da população, mas também não leve em consideração só a população ou só o recorte social. Eu tenho que balancear os dois pesos e aí tentar construir uma equação para isso. Eu acho que essa é uma questão que está aí sendo discutida em termos de fundo de desenvolvimento regional. Falamos um pouco de Zona Franca, porque a Zona Franca é absolutamente necessária, né, para o estado do Amazonas, ou para a região norte. Representa aí 70% das receitas do Amazonas. Mas da maneira como está posta na PEC hoje, a gente gera um incentivo negativo, porque a gente permite o benefício tributário para as empresas daquela região. Isso significa que na receita, né, na origem, para aqueles estados da região, sobretudo o estado do Amazonas, você não dá benefício nenhum, e você tira dos estados de destino, já que a tributação vai ser no destino. Então, qual é a sugestão aí? A sugestão é que a União banque essa questão relacionada à Zona Franca de Manaus, até para você controlar isso, né? Mas eu acho que são pequenos detalhes. O que eu entendo é que a reforma é importante, a reforma ela elimina distorções do nosso sistema tributário. A gente pode, de fato, estar falando uma situação de não cumulatividade. É lógico que em tudo são flores, a própria arrecadação centralizada, né, a operação de uma lógica de split payment dentro do IVA, né, que parece, puxa, isso aqui vai funcionar às mil maravilhas, etc. Porque a empresa vai pagar só o saldo, etc, etc. Não é bem assim, porque lá fora não funciona assim, isso já está sendo testado em países europeus. Na verdade, existe aí uma grande evasão, existe uma grande fraude tributária lá fora, os créditos acabam não sendo disponibilizados com tanta velocidade. Nós vamos ter que fazer melhor aqui. Fazer melhor significa colocar mais tecnologia. Infelizmente, de tecnologia a gente é bom. O Brasil é um país bastante avançado em termos digitais, em termos de operacionalização, mecanismo, né, bancário, digital. Eu acho que a gente vai bem. Mas a gente tem que pensar, tentar corrigir os problemas que já foram observados lá fora. Quando se fala, a empresa vai pagar só o crédito, não é bem assim, porque no final você vai ter que tributar o IVA em cada uma das etapas da cadeia, ela vai ter que ser acreditada em cada uma das etapas, e aí você vai demandar dela um esforço em termos de capital de giro. Mas eu acho que são detalhes operacionais. Eu acho que a arrecadação centralizada é um facilitador, mas isso impõe
um controle, impõe uma garantia, uma fortaleza dessa regulação desse Conselho Federativo. E o que a gente espera do Conselho? Que seja algo que seja operacional. É o órgão que vai operacionalizar essas transações. Então, somente para a gente não subtrair dos estados a sua autonomia, a sua capacidade, dos estados e municípios, a sua autonomia de decidir, porque muitas vezes você precisa pensar em algo e colher o benefício econômico daquilo que está sendo pensado. Por exemplo, programas de transação tributária, facilitação de relação do fisco com o contribuinte, exercício da fiscalização na ponta, né, facilidade para realmente a quitação de débitos. Então, a gente tem que tirar a capacidade que às vezes está sendo colocado, o peso desse Conselho Federativo, para que a gente tenha a tranquilidade de ele ser um mero operacionalizador e ter a representatividade de fato dos estados nesse Conselho, né, dos estados e também dos municípios, levando em consideração o recorte populacional. Eu acho que se a gente chegar nesta equação, a gente vai estar extremamente confortável para votar a reforma tributária. Então a gente está falando de questões muito pontuais e até, por que não dizer, simples da gente equacionar, perfeitamente possível de equacionar de hoje para amanhã, de hoje até sexta-feira, e de maneira que eu vejo aí uma possibilidade concreta da gente votar a reforma tributária. Obviamente é um tema complexo, mas eu quero dizer que o Estado de São Paulo está confortável com a reforma, percebe o ganho na reforma, e o que a gente está colocando aqui são algumas questões pontuais para serem ajustadas e que já há o esforço, o empenho do relator, né, do presidente da casa e da equipe aí que está trabalhando na reforma para ajustar. Então, presidente, concluindo, o nosso parecer aí, salvo o melhor juízo, agradecendo a oportunidade de expor, é sim pela votação, pela aprovação da reforma.